que é muito curioso de Sócrates é que ele nunca escreveu nada, né? Ou seja, nada escreveu. Ora, nós vamos entender por que ele nada escreveu, né? Porque, afinal de contas, ele vai pensar que, dentre outras coisas, a escrita é fixa. Se a escrita é fixa e as pessoas vão considerar aquele cara um sábio, ele vai dizer, eu vou repetir o que ele diz e eu não vou ter o exercício que Sócrates quer que as pessoas façam, da própria indagação. Porque quando todos fazem a sua própria indagação, quando todos submetem a um exercício racional, a uma exortação de reflexão sobre as suas próprias escolhas, nós estaríamos necessariamente buscando e estimulando uma construção e uma elaboração para fazermos melhor. Então, consequentemente, um cidadão, pensando no mundo antigo, um cidadão ele não pode acomodar-se. O Epicuro, que é um outro que virá depois, vai dizer o seguinte, nós devemos na vida aprender a lidar com pouco. Não que a gente mereça pouco, mas para que a gente não sofra nenhum tipo de agrura, nenhum tipo de angústia excessiva por aquilo que nós não temos, porque difícil é tudo que é supérfluo, tudo que é necessário é fácil obter. Então, se as coisas estão fora do lugar, talvez devamos pensar um pouco a respeito das nossas próprias escolhas, das nossas próprias medidas. Então, a filosofia nesse mundo antigo, a filosofia grega especificamente, ela vai lidar com a questão da justa medida. Esse é um parâmetro. E essa justa medida vai deslocar, mais uma vez, do discurso mítico e religioso. Porque, afinal de contas, eu não tenho que ver os meus sofrimentos como pura e simplesmente é um desígnio do destino, um desígnio dos deuses. Não, eu tenho a minha porção nessa escala de escolhas. Claro que eu não posso tudo. Eu não adianta falar assim, eu quero ser livre para bater asas e voar. Não, isso não existe, porque afinal de contas não está na minha condição humana bater asas e voar. Se eu pudesse bater asas e voar, como quase sempre quando as pessoas lidam com a referência de liberdade, é sempre um pássaro voando. Né? É muito interessante pensar quando a gente fala liberdade, uma cena de liberdade, quase sempre não tem ninguém. Isso também é muito estranho, né? Porque afinal de contas eu quero ser livre, distante dos outros. Mas quando eu penso a lógica da felicidade, é possível ser feliz sozinho? Essa é uma das tantas e tantas outras indagações que nós vamos concatenando relações aqui. Qual a importância de você dizer que você nada sabe? Porque ninguém se regozija em ser ignorante. Todas as pessoas, quando se descobrem ignorantes em uma determinada situação, em um determinado aspecto, ela tenta sair. Se aquela questão ela é fundamental para você, você vai sair do estágio da ignorância. Então, portanto, aqueles que dizem, isso eu já sei, eu já manjo tudo, dificilmente vai querer ler ou buscar uma outra informação a respeito. Jamais vai querer sair da sua zona de conforto, porque afinal de contas, não, isso eu já sei, isso eu já manjo. Quando você tem dificuldade em determinadas áreas, você vai precisar buscar, talvez, nossa, eu não consigo chegar, não consigo ler isso, mas então você vai buscar outros caminhos que tornam possível chegar até aquele lugar. Dizer que o Sócrates é o filósofo da ética é porque ele vai trazer essa noção de que nós temos que aprender a distinguir entre a mera opinião, a doxa, e buscar a verdade, a episteme, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento autêntico. E para isso, eu devo dizer, né, ou pelo menos recuperando essas origens, quando eu sou formado para uma reflexão e uma indagação que não pergunta apenas a respeito do mundo, mas me pergunto como eu estou no mundo, como eu vejo o mundo, como eu me posiciono no mundo, eu estou levando a uma transformação. Então, é esse aspecto de uma formação, por isso que eu citei no slide anterior, que ele é o filósofo da ética. Porque, afinal de contas, eu não posso ter as certezas prontas. Eu tenho que buscar e distinguir o que eu estou vendo, se aquilo realmente produz um benefício ou não. Por isso, a busca da areté, a busca da virtude. E para buscar a virtude, a primeira coisa que eu tenho que fazer é suspender os meus próprios valores. Fazer um exercício filosófico que os gregos chamavam de ataraxia. Abandonar as minhas explicações, abandonar os meus preconceitos. E a partir daí, ir decompondo parte a parte, problema a problema, e nisso nós somos muito próximos com os métodos que vocês fazem na matemática. Qual é o método? Como que o Sócrates funciona? Primeiramente, ele vai
pediu assim: vamos buscar e vamos saber o que é a verdade. Vamos distinguir o conhecimento aparente. Vamos buscar o verdadeiro conhecimento. Vamos produzir a episteme. Vamos produzir o saber. E aí ele vai fazendo perguntas, e esse método chamado de ironia, não na acepção que nós temos hoje. Na primeira parte do método é fazer perguntas como aquele que nada sabe, né? Como aquele que está fazendo as perguntas muito, muito próximas daquela que uma criança às vezes faz. Né? Porque quando a criança está fazendo aquela pergunta, né, ela está fazendo uma pergunta que é extremamente relevante para ela, porque ela faz sentido. Ela ainda não aprendeu a fazer os jogos que nós estamos habituados a fazer. E aí nós chegamos à parte principal, que é a maiêutica. A maiêutica, né, significa dar à luz as ideias. O termo maiêutica é inspirado na profissão da mãe de Sócrates, que era uma parteira. O que significa dar à luz as ideias? Eu tenho que produzir tantas contradições em mim, por isso a ironia. E aí, aflorado por aquele que é o meu interlocutor, por aquele que discute comigo, por aquele que debate comigo, eu vou perceber as minhas contradições e eu vou tentar resolver essas mesmas contradições e esses mesmos impasses, para que o meu conhecimento seja suficientemente ordenado, para que a minha informação, para que a minha explicação tenha um X, tenha uma maneira de organização que fique mais ou menos claro. E com isso, o que o Sócrates está dizendo, que dar à luz as ideias, o trabalho do filósofo é semelhante ao papel da parteira. Quem dá luz é a mulher, a parteira apenas estimula. Quem dá a luz é cada pessoa, cada aluno. Quando eu penso isso em relação ao trabalho que nós fazemos como professores, quem vai dar à luz as ideias são os próprios alunos. O professor ele apenas pode estimular que você. Eu não posso produzir a ideia em você, porque dentro da percepção ou da leitura socráticas, todos nós somos compostos da mesma forma. Todos nós somos compostos tendo uma, como depois a teoria de Platão vai explicar, tendo uma mesma alma. Todos nós somos compostos, almas que estão organizadas e divididas de uma forma diferente, mas na base todos temos a mesma coisa. Então, portanto, a racionalidade ela é uma capacidade que existe em todos os seres. Então, a todas as pessoas é dado o dom de pensar. Uns pensam mais, outros pensam menos. Uns pensam bem, outros pensam mal. Mas não muda a questão de que nós somos aptos ao pensamento. É a única coisa, ou seja, podem cortar a língua impedindo que eu fale, podem furar os olhos para que eu não veja, mas eu ainda, enquanto ser existente, eu ainda serei um ser pensante. E, consequentemente, o que o Sócrates está indagando é essa questão de que o que eu penso e o que eu devo elaborar nessa minha reflexão para dar o grande salto. E quando eu chego a esta elaboração, a esta verdade, ela é suficiente para aquele momento. Então, é essa a reflexão. Dar à luz as ideias é buscar um conhecimento que seja verdadeiro. Então, portanto, entre tantas incertezas, nós vamos ter múltiplas verdades. Filosofia, como a ciência, como a arte, como a religião e também como o senso comum, é nada mais, nada menos do que uma forma de compreender o mundo. E quando eu digo que uma forma de compreender o mundo, que ela não é a forma total de compreender o mundo, mas todos nós buscamos explicações específicas e para certos momentos me vale a explicação científica, em outros tantos me vale a explicação religiosa, em outros me vale a explicação artística, em outro me vale a explicação filosófica. Então o conhecimento, e nós somos tão múltiplos, nós somos tão, os seres humanos são tão variados que cabem e necessitamos de todas as múltiplas formas de compreender. Compreender o mundo é uma forma de estar nele não simplesmente por acaso ou um dado do aleatório, mas de saber o que eu estou buscando e como eu estou buscando. Então, com a imagem do Rodin, do pensador do Rodin, de que fazer essas indagações, esse tempo necessário para contemplar mesmo, para poder parar, para poder refletir, para poder fazer as perguntas que sejam as perguntas relevantes e necessárias. E aí, como eu já mencionei para vocês, e voltando ao Sócrates, por onde começamos, e para concluir. Quando dizem a ele, para fugir.
quando dizem a ele, não, foge porque afinal de contas isso aqui vai dar ruim para você, né? Ele diz isso, né? É preferível estar em desacordo com o mundo todo do que sendo eu um só estar em desacordo comigo mesmo, consigo mesmo. Então, nunca percam isso, né? É preferível não seguir necessariamente todas as ondas, porque afinal de contas nós não acompanharemos todas as ondas. Será impossível agradar todas as pessoas, mas é necessário, é fundamental no meu procedimento como cidadão, no procedimento como pessoa mesmo, como cientista, como professor, defina-se como você quiser se definir, mas é fundamental ter um mínimo de reflexão e de indagação a respeito dos procedimentos que você tem com o próprio viver. E isso é um primeiro passo e é um estímulo que a filosofia é um convite que a filosofia faz. Então a filosofia também é esse procedimento que às vezes desnecessário. Ora, como diria o próprio Sócrates, como diz na própria Apologia escrita pelo Platão, é desnecessário refletir a respeito de buscar uma vida feliz? É desnecessário refletir do que significa buscar uma vida que seja justa? Me parece que não. Então, de alguma forma, o que eu tinha a dizer para vocês era isso. Obrigado.